Você sabia que alguns evangelhos e livros lidos pelos primeiros cristãos não estão na sua Bíblia? Não porque foram proibidos de forma arbitrária, mas por um processo de seleção fascinante. Neste vídeo, vamos desvendar por que o livro de Enoque, ou o Evangelho de Tomé, ficaram de fora do cânone e o que isso revela sobre como a fé cristã foi forjada nos seus primeiros séculos. Compreender este processo chamado de canonização, longe de diminuir a autoridade das Escrituras, aprofunda nossa percepção sobre o contexto histórico em que elas nasceram, revelando os debates e a diversidade de pensamento que moldaram a igreja primitiva. Toda a análise apresentada aqui é fundamentada em pesquisa histórica e teológica consolidada, baseando-se nos escritos dos pais da igreja e no trabalho de historiadores modernos. Nossa intenção não é desafiar crenças, mas sim enriquecê-las com um entendimento mais profundo das origens da Bíblia. A abordagem é informativa e respeitosa, buscando iluminar um capítulo complexo da história da fé sem sensacionalismos ou especulações infundadas. Para entender por que alguns livros foram aceitos e outros rejeitados, precisamos viajar no tempo. Mostrar timeline animada, marcando o período de produção dos textos, 200 a.C., 200 a.C., e os concílios importantes, Hipona, 393 d.C. O período entre o segundo século antes de Cristo e os primeiros séculos da era cristã foi um tempo de extraordinária produção literária. Diversas comunidades judaicas e cristãs criaram uma imensa quantidade de evangelhos, epístolas, apocalipses e histórias, cada um refletindo as crenças e os desafios de seus autores. É nesse cenário que surge o termo apócrifo, que originalmente significava oculto ou secreto, mas que com o tempo passou a designar obras de autenticidade duvidosa ou que não foram incluídas no cânone. Eles são diferentes dos pseudoepígrafos, que são obras atribuídas a autores famosos, como Enoque ou Moisés, para lhes conferir maior autoridade, embora não tenham sido de fato escritas por eles. Muitos desses textos, como o livro de Enoque ou o Evangelho de Tomé, eram altamente estimados por certas comunidades cristãs, oferecendo visões alternativas que servem como janelas preciosas para a diversidade teológica da época. Essa abundância de literatura gerou uma necessidade urgente para a igreja em consolidação. Como definir um conjunto de escritos que servisse como regra de fé e prática para todos os cristãos? Uma pergunta crucial ecoava: quais textos carregavam a verdadeira autoridade apostólica e refletiam a inspiração divina de forma autêntica? O futuro da doutrina cristã dependia da resposta. Os concílios da igreja primitiva, como os de Hipona e Cartago no final do século IV, não esconderam livros. Eles estabeleceram um processo criterioso para validar a inclusão de um texto no cânone. Mas havia um terceiro critério que revela algo surpreendente. Muitos imaginam uma decisão tomada a portas fechadas por um pequeno grupo, mas um dos fatores mais importantes era, na verdade, a aceitação universal. Um livro só era incluído se já fosse amplamente lido, aceito e utilizado pelas igrejas espalhadas pelo mundo. A autoridade não foi apenas imposta de cima para baixo, ela foi reconhecida pela comunidade de fiéis. O Evangelho de Tomé, por exemplo, foi questionado por suas tendências gnósticas, que apresentavam a salvação através de um conhecimento secreto, em contraste com a fé em Cristo pregada nos evangelhos canônicos. Outros livros, como O Pastor de Hermas, foram valorizados por sua mensagem moral, mas reconhecidos como escritos posteriores à era apostólica e, portanto, não foram incluídos como escritura, embora fossem recomendados para leitura devocional. É importante ressaltar que este não foi um evento único, mas um processo gradual que durou séculos. As fronteiras do cânone foram debatidas por muito tempo, e até hoje existem pequenas diferenças. A Igreja Católica e as igrejas ortodoxas, por exemplo, incluem em seu Antigo Testamento alguns livros que a tradição protestante classifica como apócrifos, demonstrando que a história da canonização é complexa e matizada. Longe de estarem perdidos ou escondidos, esses textos estão hoje amplamente disponíveis para estudo acadêmico e leitura pessoal. Analisá-los não como escritura, mas como documentos históricos,
pode enriquecer a nossa compreensão sobre o mundo bíblico e a diversidade da fé primitiva. Qual desses textos apócrifos você gostaria de ver analisado em um próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo para continuarmos essa exploração. Em conclusão, a história da formação da Bíblia não é uma narrativa de conspiração, mas sim a jornada de uma fé em busca de definição. Revela o esforço de gerações para discernir e preservar os textos que consideravam a mais fiel testemunha da revelação de Deus. Entender esse processo fortalece, em vez de enfraquecer, a apreciação pelo extraordinário legado histórico e espiritual contido nas páginas das Escrituras.